Bom, galera, bom dia, primeiro. E hoje a gente vai falar um pouquinho só como é o momento certo de fazer o butterfly, da gente ensinar o butterfly para os nossos alunos. Então, tem um momento certo, né? Às vezes as pessoas confundem o butterfly ser um movimento mais rápido e que usa menos força e quer já ensinar ele logo antes do keeping. Tem gente que fala, mas eu aprendi primeiro o butterfly e depois o keeping. Possivelmente, se isso acontecer com você, lá para frente você vai ter alguns problemas que vão ser ruins para você. Tá? Então, qual que é o momento certo da gente passar esse movimento para o nosso aluno? Na verdade, o momento certo, quem vai falar o momento certo, quem vai demonstrar qual vai ser o momento certo, vai ser o seu próprio aluno. Por quê? Se a gente conhece o nosso aluno bem, e aí a gente consegue identificar nele, que ele já tem condição de fazer esse movimento, aí a gente vai progredir, né? É ele que vai mostrar, não ele que vai falar, agora eu quero fazer. Óbvio, a gente sabe que a ansiedade que os nossos alunos têm é aprender movimentos novos, mas cabe a gente saber se é o momento certo ou não, para eles fazerem isso. Então, eles vão mostrar, mas a gente que vai decidir qual que é o momento certo. Então, vou colocar rapidinho aqui. Aí. Como eu estou espelhando aí na tela, galera do Instagram, eu espelhei uma tela lá no YouTube. Então, quem precisar migrar para lá, hoje eu vou espelhar poucas telas lá, mas mesmo assim, se vocês quiserem acompanhar aqui e depois visualizar lá no Instagram, também pode, no Instagram não, desculpa, no YouTube, aí você pode migrar depois para lá mais tarde. Beleza, butterfly é um movimento de alta complexidade mecânica e antes de ensinar nossos alunos, temos que observar se ele tem mobilidade suficiente para alcançar as amplitudes necessárias para o movimento e também equilíbrio muscular para não sobrecarregar a articulação do ombro. Então, o que isso significa, na verdade? Deixa eu ver se mudou. Isso, beleza. Então, o que isso significa? O butterfly, ele tem uma amplitude de movimento que nos outros movimentos a gente não tem. Eu costumo dizer que o nosso ombro ele não foi feito, né, para fazer força em rotação. Qual que é o outro movimento que a gente faz, né, até no crossfit ou fora dele, que a gente use rotação do ombro fazendo força? Né, que eu me lembre nenhum. Então, a gente tem que preparar o nosso ombro para conseguir, preparar a nossa articulação para conseguir fazer esse movimento de força em rotação. Para isso, galera, a gente precisa fazer alguns educativos, fazer algumas mobilidades específicas para isso. Né? Meu aluno ainda não tem mobilidade de ombro para fazer o movimento butterfly. Né? Ele não consegue ter amplitude de movimento. Então, não vai adiantar eu passar para ele, porque senão ele vai sobrecarregar a articulação dele. Né? Ou, por exemplo, o aluno tem mobilidade, mas ele tem um desequilíbrio, né, da musculatura. Então, a musculatura anterior é mais forte que a posterior, por exemplo. Isso pode causar uma lesão nele mais tarde. Então, mais uma tela que eu espelhei aí. A articulação do ombro não foi feita para fazer rotação. Então, por isso a importância de preparar a nossa articulação para isso. Ela não ser feita, né, não significa que a gente não pode fazer. Desde que a gente prepare o nosso corpo para isso, a gente pode fazer qualquer coisa, qualquer movimento. Né? Se fosse impossível de ser feito, a gente não faria isso nunca. Né? Então, a gente só tem que preparar a articulação, preparar a musculatura para não ter lesão mais tarde. Então, uma das coisas importantes aí é essa. Na minha metodologia, eu gosto de progredir para o butterfly depois que meus alunos já conseguem fazer um volume de estritos e também de keepings. Então, vai de 3 a 5 estritos, né, e de 7 a 10 keepings. Por quê? Se ele consegue manter um padrão de movimento e não é conseguir de qualquer jeito. Né? Não é, por exemplo, vou demonstrar lá. Fazer um strict
dessa forma. Isso não foi um movimento estrito, né? Foi um jump pull-up. Então, isso não é considerado um movimento strict. Outra coisa é eles serem unbroken. O que isso significa? Sem pausa. Então, eu vou fazer cerca de 3 a 5 strict sem ter que descansar no meio, certo? E os keepings a mesma coisa. Um padrão de keeping razoável não é esse. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado só com... Ah, tá bom, meu aluno faz cerca de 7 a 10 sem quebrar. Mas esse é um padrão de movimento certo? Não. Então, bem provável que depois no butterfly ele vai ter dificuldades também. Certo? Então, bora lá. Comece, na verdade, aliviando o peso corporal. Às vezes, já é muito difícil entender o movimento. Então, como que eu vou começar esse movimento lá para o meu aluno? Muita gente já coloca o aluno pendurado. Então, muito coach, muito professor já coloca o aluno pendurado e já começa a querer que ele entenda o movimento pendurado. É muito difícil, porque é um padrão totalmente diferente do que a gente usa no keeping. A gente usa, né, primeiro, o hollow, o arch, e aí eu já entro hollow e puxo o pull-up, quando eu estou usando o keeping. Então, vou demonstrar aqui. No movimento de keeping, como que eu iria aliviar esse peso? Com uma caixa. Então, um jeito ideal da gente aliviar um pouquinho desse peso é ele entender na caixa. Eu vou demonstrar o padrão de movimento do keeping, pull-up, e depois do butterfly, para vocês conseguirem identificar a diferença entre um e o outro. Então, keeping, hollow, arch, hollow, puxo, pull-up. Beleza? Então, percebeu que eu faço 3 movimentos antes de fazer a puxada. Aqui, agora, o começo é bem parecido. Então, eu vou fazer hollow, arch, só que aí eu vou fazer hollow, eu vou puxar, e em vez de empurrar no final, eu vou deixar cair para frente. Então, o movimento é um movimento cíclico. E, como eu falei, que é a melhor coisa a gente aliviar o peso primeiro, então coloca uma caixa e faz exatamente dessa forma que eu fiz. O ideal é fazer aliviando o peso e fazendo com comando. Né? A gente fazendo comando e a pessoa fazer bem pausado. Por quê? Normalmente, o butterfly é um movimento que é de alta velocidade. Só que se a gente está começando, a gente não vai conseguir colocar muita velocidade. É igual dirigir. Ninguém que pega o carro pela primeira vez sai para uma pista de corrida. Então, é a mesma coisa. Então, vamos passar etapa por etapa. O jeito certo de fazer isso, coloca o pé embaixo da barra, segura, faz o hollow, cuidado para não jogar o quadril para trás. Então, hollow, a gente vai dar o comando de arch, o comando de hollow, puxa, querendo bater a testa lá na barra e vai para o arch. E aí continua, hollow, testa, arch, hollow, testa, arch. Beleza? Tomem cuidado que vai dar a impressão no seu aluno que ele tem que fazer esse movimento com o braço. Então, talvez, né, na hora de fazer o movimento, ele acabe puxando pelo braço e deixando a perna dura. Pode ver que entre ir do hollow para o arch, eu flexiono meu joelho aqui na caixa. Cuidado para o seu aluno não entender que é para ele flexionar o braço e deixar o joelho estendido. Ok? Então, sempre fala para ele que ele tem que, como se ele quisesse pendurar mesmo. Tá? Ele só vai aliviar um pouquinho do peso dele lá na caixa. Dessa forma pausada, é o melhor a ser feito para ele entender esse movimento agora. Ah, conseguiu entender?
Muitas vezes a gente tem que ficar só no Hollow e no Arch durante muito tempo. Conseguiu entender? Aí a gente pode começar a deixar um pouquinho mais o peso livre. Então, deixa um dos pés fora da caixa e o outro pé lá na caixa. Beleza? Então, de novo, pé embaixo da barra, empurra no Hollow, vai para o Arch, Hollow, tenta bater a testa lá na barra e vai para o Arch. Hollow, testa, Arch. Hollow, testa, Arch. Importante a gente falar para o nosso aluno tentar deixar o ombro o mais solto possível. Às vezes a gente quer tentando fazer muita força, tá? Então deixar o mais cíclico possível, ok? Beleza. Então, dessa forma fragmentada como eu mostrei, a gente pode praticar várias aulas, né? Tem alunos que vão ter mais dificuldades no começo e depois vai assimilando. Então, de 2 a 3 aulas dessa forma, com os 2 pés na caixa ou com um pé fora da caixa e um na caixa. Ah, importante. Quando a gente deixa um pé fora da caixa e o outro na caixa, às vezes o nosso aluno está tão preocupado em fazer o movimento que esquece da perna de baixo. A perna de baixo tem que estar exatamente aonde a perna da caixa está. Então, vamos lá. O que normalmente você vai ver no seu aluno? Isso daqui, ó, quando ele começar a fazer. Ele vai achar que ele tem que fazer esse movimento, né, de pedalada. E tem até alguns coaches que ensinam isso, né, para os alunos. Na minha metodologia eu não acho certo, porque a gente está criando um vício para o aluno que ele vai achar que é para ser feito um movimento pelo joelho. E não é verdade, o movimento é pelo quadril. Ok? Então, fala para ele, gruda um pé no outro. Só um pé está fora da caixa e o outro está dentro. Mas os 2 pés têm que estar grudados. Um pé está na frente, o outro também está. Um está atrás, o outro está colado nele, ó. Não deixa ele solto, ok? Isso também já vai ajudando na consciência corporal do seu aluno, ok? Beleza, chegou o movimento mais livre. Então, o aluno já conseguiu entender essa logística, né, de movimento, já assimilou que não é igual o pull-up que eu tenho que empurrar depois, eu tenho que continuar puxando. Eu vou fazer o movimento sem a caixa, só que com pouca amplitude de movimento. Então, eu tenho que tomar cuidado para não ficar fazendo muita força no ombro, tá? Fazendo força no ombro. Eu tenho que pensar que o movimento é pelo quadril, tá bom? Então, a gente vai deixar o nosso aluno pendurado. E aí, a gente vai fazer um movimento bem curtinho. Eu não estou fazendo o movimento, fazendo força no braço. Tem que mostrar para o seu aluno que você percebeu, a perna não flexionou, ficou o tempo inteiro estendida. Se eu pensar que é meu joelho que tem que fazer o movimento vai ficar mais ou menos assim. Percebeu? Ele não vai sair do lugar. Então, a potência do meu quadril vai vir porque meu joelho está bem estendido. Então, eu vou jogar o pé para frente com velocidade e meu quadril vai vir forte, rápido, tá bom? E não flexão de joelho, ok? Beleza. Então, essa pouca amplitude já é muito difícil do aluno entender por conta dessa rotação, né, frontal aí. Então, uma coisa que pode ajudar é você colocar uma mão atrás e uma mão na frente. Então, sempre ajudando o aluno na linha média lá. Coloca uma mão nas costas e uma mão no abdômen. Tenta ajudar o seu aluno de forma cíclica e sempre rotação para frente, tá bom? Fácil os alunos confundirem e começar a fazer uma rotação para trás. Então, olho clínico nessa hora, ok? Beleza. Uma vez que o nosso aluno conseguiu entender, beleza,
eu conseguir entender o movimento um pouquinho mais cíclico, vamos dizer assim, mais contínuo, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um pouquinho mais amplo. Só que eu já vou fazer vários movimentos? Não. Porque se eu começar a fazer muitos movimentos de uma vez, eu vou começar a perder o balanço. Tá? Então, eu vou tentar fazer um movimento usando esse balanço. Então, eu posso fazer 2 mais baixos e tento fazer um grande. Tá? Então, vamos lá. Beleza. Opa, caiu no meu microfone aqui. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Para não falar já para o meu aluno, beleza, meu aluno entendeu a logística curtinha, já aumentar muito esse ângulo. A gente tem que deixar ele assimilar. Lembra, sempre, mecânica, ele já entendeu a mecânica. Beleza. Consciência, depois consistência. Então, a consciência é ele entender como que ele vai fazer o movimento passando o queixo. Qual que é a força, aonde a altura do pé dele tem que chegar, aonde o quadril dele tem que chegar para ele conseguir passar o queixo. No primeiro movimento, em um movimento só. Para depois ele pegar mais consistência. Aí sim, fazer 2 por vez, parar. 2 por vez, para. Quando a gente aprendeu o keeping pull-up foi assim. Então, porque no movimento, por exemplo, do butterfly não seria. Então, todos os movimentos, a gente primeiro entende como é o movimento, trabalha a base dele. Depois, aí a gente vai pegar um pouquinho de consciência do movimento, vai tentar fazer ele com peso livre, entender como que força que eu tenho que fazer, né, com pouca amplitude. Depois, eu tenho que criar consciência, consciência disso. Então, passar o queixo. Que força que eu tenho que fazer para passar o queixo? Beleza. Consistência. Posso fazer 2 movimentos, 3 movimentos por vez. E aí, aos poucos, vou pegando intensidade. Certo? Problema nenhum se, meu aluno já entendeu que como é na caixa. Em alguns odds, ele quer tentar fazer o butterfly. Tá, se ele ainda não está conseguindo passar o queixo de 1 em 1, de 2 em 2 pelo menos, não é o momento de colocar no odd. O máximo que a gente pode fazer, se for um EMON ou algo do tipo, dependendo do que a gente quer naquele protocolo de treino, pede para ele fazer na caixa. Porque assim ele vai entendendo o movimento mesmo, com volumes mais altos, só que sem sobrecarregar a articulação. Tá? Então, às vezes a gente pula uma etapa até para tentar agradar o nosso aluno que quer fazer o butterfly, por exemplo, e aí, mais para frente, ele vai começar a sentir dores no ombro e a gente vai se arrepender disso. Então, trabalhem a mobilidade primeiro. O aluno não tem mobilidade de ombro, o aluno não consegue deixar o braço atrás da linha da orelha. Como que ele vai fazer esse movimento de butterfly? Que ele tem que jogar a cabeça à frente da linha do braço. Ele não vai conseguir. Então, não adianta eu ensinar o butterfly para ele se ele ainda não criou mobilidade. E força. Então, por exemplo, por que eu falo dos estritos antes, né, de aprender a fazer o butterfly? Porque se ele ainda não tem força específica de puxada e empurrada, bem provável que depois que ele começar a fazer os butterflies, ele também não consiga nem chegar na fase de consistência. Porque ele não tem força suficiente. E aí ele vai começar a sobrecarregar a articulação dele sem ter o porquê naquela hora. Tá? Então, só recapitulando aí as ideias, a gente tem que tomar muito cuidado no momento certo de cada coisa. Às vezes a gente, pulando essa etapa da caixa, tem gente que prefere ensinar o joelho. Beleza, cada um sabe o porquê está fazendo naquela hora. O meu conselho é que não ensine o seu aluno a fazer o butterfly com o joelho flexionado. Porque vai virar um vício e ele vai achar que o movimento é sempre pelo joelho. Aqui, ó. E aí ele não vai conseguir ganhar muita altura.
porque ele está preocupado com o joelho e não com o movimento cíclico. Então, cuidado com isso para não virar um problema depois para você corrigir. Lembra que uma vez que o aluno cria um vício, depois para a gente tirar dá muito mais problema, né? Então dá muito mais trabalho. Então pense nisso, caixa 2 pés, um pé em cima da caixa, um pé livre. Depois, movimentos curtos, pendurados sem ter alívio da carga. E depois fazer um movimento por vez, para depois sim, esse um movimento por vez está tecnicamente certo, não está lesivo, porque até a nossa própria articulação vai se acostumando em fazer a força nessa rotação, certo? Beleza? Deixa eu só ver aqui se tem alguém falando. Diogo, tá com saudades disso, Diogo? Tá. Cíntia disse. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse estímulo diferente da gente pensar no butterfly de forma geral, tá? O butterfly, assim como todos os outros, ele tem que ser feito educativo, certo? Cuidado para não passar essa etapa e aí a gente fica correndo em volta do próprio rabo no final, tá bom? Muito obrigada. E agora, quem vai treinar sou eu. Deixa eu ver. Gostou, Diogo? Isso aí. Quero ver os butterfly na hora que voltar direitinho, hein? Falou, galera. Muito obrigada e até sexta-feira.